Olá, eu sou Jackson Batista e estamos começando mais um Revista Fevale Podcast Show especial 52º Festival de Cinema de Gramado. E como vocês podem acompanhar, aqui aparecendo do lado dessa tela, está aparecendo o Recreio Gramadense. E vai ficar aqui aparecendo durante o episódio inteiro. E quem está aqui comigo agora é o Paulo Casanova, crítico e pesquisador de cinema. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos conversar sobre cinema? Vamos conversar. É o que mais a gente está fazendo essa semana. Né? Isso que é bom, né? Tanto nos horários dos oficiais dos debates, como depois na hora do cafezinho, lá no lounge do Serra Azul, que é aquela tradição não formal do festival, sempre depois de todos os filmes, todas as refeições feitas, todo mundo se reúne no Hotel Serra Azul, lá no lounge deles, para conversar sobre tudo, de edital até a cena boa ou má que cada um aprecia ou não. E essa é uma troca muito importante também que os festivais oportunizam também, né? E o que o senhor está achando desse festival de cinema? Eu sempre digo que a melhor coisa de um festival de cinema não são necessariamente os filmes, mas o encontro das pessoas que fazem, que estudam e que apreciam filmes. Portanto, quando tu realiza esse específico festival, poucos meses após essa calamidade que nós sofremos, é uma maneira de dizer assim, estamos colocando o Estado nos eixos em todos os aspectos, inclusive no aspecto cultural. Né? As salas de cinema de Porto Alegre, principalmente, mas também no Vale dos Sinos, algumas já estão sendo reabertas, aumentando seus horários, porque tinham diminuído por causa da dificuldade de deslocamento das equipes, né? Projecionista, faxineira. Agora as coisas estão entrando nos eixos. A gente está voltando a uma normalidade. Nunca vai ser igual à normalidade antiga, mas isso é a sina da espécie humana. A expressão novo normal, para mim, é uma expressão infeliz, porque eu acho que há 300 mil anos, todo dia, cada novo dia é um novo normal. E o festival também esse ano, ele está muito importante por causa que é um ano de retomada, é um ano agora que está todo mundo reconstruindo, de reconstrução. Especificamente no Rio Grande do Sul, mas nós temos esse espaço maior de análise em relação, por exemplo, à crise que o streaming causou na exibição em salas de cinema. Então, um festival tem que lidar com isso. Então, foram exibidos, inclusive, primeiros episódios de séries de TV, com diretores de alta qualidade, enfim. É o cinema entendido como audiovisual, procurando ser expressado em todas as plataformas, fazendo uma espécie de armistício com o streaming. O streaming também tem a sua crise própria, provocada por ele mesmo, pelo aumento dos canais, e agora a gente está vendo uma fusão de canais em mega portais, etc., mas também a própria ideia da distribuição e exibição de cinema está sendo repensada. Muitas vezes, mais salas com menor público, menor número de cadeiras, parece estar sendo uma solução viável. É uma readaptação de todo esse setor de divulgação e exibição, a partir da área da distribuição, que vai ser a tônica dos próximos anos. Muito trabalho pela frente. Eu não vou perguntar assim qual que foi o melhor filme, porque daí também eu vou vai estar sendo ruim. Mas qual que é assim a sua opinião sobre os filmes que passaram até agora? Porque hoje já passou todos, já conseguiu ter uma noção mais ou menos. Na hora que nós estamos gravando essa entrevista, ainda falta um filme a ser visto na competição de longas-metragens gaúchos. Sim. Mas, então falta um filme e de noite, fora de concurso, o filme de novo filme inédito do Jorge Furtado, Virginia Adelaide, se não me engano. Isso. E amanhã tem debate sobre esse filme, mas aí já fora de concurso. Eu diria o seguinte, a tônica desse festival
os filmes em geral, os filmes longos de ficção, são filmes corretos, tecnicamente, ótimo som, boa fotografia, mas em geral não arriscando além de uma determinada dose previsível de risco. Os filmes, portanto, eu diria com um risco a serem formulaicos. Ou seja, você sabe que em determinado momento da trama vai haver uma virada da história, que o protagonista vai ter que assumir determinadas atitudes e que vai levar 1 hora até ele resolver os seus dilemas e depois tem um clímax e uma conclusão. São 3 atos bem definidos, em geral. Alguns filmes que não, como Campo Cidade, que não respeitaram essa tônica e de alguma forma pagaram um pouco caro demais por ela, em termos de impacto na sala de cinema. Mas no geral são filmes muito corretos, mas ainda, mesmo os que tentaram alguma ousadia, não a completaram. Então eu fiquei muito com uma impressão de uma comida de hospital, sem aquele temperinho que faz a diferença da boa comida, com alguma exceção pontual. O filme de ontem, que falou para não ter um preferido, infelizmente, como eu sou um rebelde, eu tenho esse preferido, que é o filme baseado no livro do Daniel Galera, O Barba Ensopada de Sangue, dirigido pelo Ali Muritiba. Eu acredito que ele seja favorito. É claro, eu não sou júri, e cabeça de júri tem lógica própria. É algo que vai sendo construído ao longo de um festival inteiro, com as reuniões entre os membros do júri. Eles vão deduzir as premiações. É o direito e principalmente o dever deles. Mas eu tenho uma simpatia muito grande pelo filme baseado no livro do Daniel Galera. Me parece que foi uma interpretação a partir do roteiro e direção do Ali Muritiba muito felizes, né? Captando toda a questão do ressentimento do personagem por uma situação anterior ao início da história e que ele, junto com o espectador, vão descobrindo até solucioná-la. Então é um thriller, é um pouco um filme de detetive, é um drama pessoal e tudo isso bem equilibrado, né? Então esse festival tem sido um festival bem mais positivo e, claro, ressaltando mais uma vez essa questão da ideia da recuperação, né? Em termos culturais, o Estado começa a se recuperar aos nossos olhos, aos olhos da comunidade cinematográfica brasileira, e vamos tocando. O próximo ano, espero, será bem melhor. E, claro, falando ainda de cinema também, mas agora falando mais sobre o Cine Clube. Sim. Como que as chuvas ali afetaram o Cine Clube? O Clube de Cinema de Porto Alegre, ele foi fundado em 1948 e nunca sentiu necessidade, embora seja muitas vezes uma pergunta constante, de ter uma sede própria. Nós trabalhamos na prática como uma sede volante. O filme se realiza nas salas conveniadas. Nós conseguimos autorização para exibir filmes em sessões franqueadas para associados e eventualmente convidados. E tendo convênio com uma série de salas, obviamente o centro do convênio é a liberação da sala para essa mesma sessão franqueada. É assim que o cinema funciona, o Clube de Cinema funciona. Todo sábado às 10 da manhã a gente inicia a sessão nessas várias salas conveniadas. Bom, a última sessão antes eu ia dizer pandemia foi também um soco no estômago do clube, mas aí, claro, atingiu o planeta inteiro. Na enchente, especificamente, a última sessão antes da enchente foi no sábado, 27 de abril, na Sala Redenção, que é vinculada ao Centro Cultural da Universidade Federal. Nós tínhamos conversado com o cineasta canoense
Alexandre Derlan dos Santos, e ele tinha mostrado todo o trabalho dele. A gente ficou quase até metade da tarde. Quando a gente se despediu, estava começando a chover. A real enchente vai começar na sexta-feira seguinte, dia 3 de maio. E nós já tínhamos uma sessão marcada no centro de Porto Alegre, no Cine Bancários, que é sediado nos sindicatos bancários, ali na General Câmara, para ver um documentário sobre Dorival Caymmi. Estava tudo acertado. No entanto, embora especificamente a sala Cine Bancários não tinha sido atingida, ela ficou isolada. Para chegar até ela era impossível, inclusive para a equipe, para o bilheteiro, para o projecionista, para a faxineira da sala. Portanto, a sessão foi a primeira sessão suspensa. A gente ficou o mês de maio inteiro sem o Clube de Cinema, só mandando mensagens através das nossas redes sociais, onde o clube é muito ativo, tanto no Instagram como no Facebook. E aí, só a partir do início de junho, bem aos poucos, a gente foi retomando, graças à ajuda do Espaço Bourbon de Cinema, no shopping Bourbon Country. Logo depois o Capitólio reabriu. Agora, na semana passada, a Sala Eduardo Hirtz, que é uma das 3 salas da Cinemateca Paula Amorim, que fica ali no centro de Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, foi a primeira a abrir. Nós ainda não tivemos sessão lá, pretendemos ter. Mas é assim, cara, a Redenção já reabriu e nós vamos indo bem aos pouquinhos para manter a nossa atividade, porque um clube de cinema que se propõe a ver filme em sala de cinema precisa de sala de cinema. E se você tem um mar de água entre tu e a sala, é impossível. Tu vai ter que trabalhar um outro tipo de clube de cinema, que não é a nossa vocação, mas está prosperando, que é a ideia de se reunir, tendo visto previamente um filme combinado e conversar sobre ele numa reunião online. A gente chegou a fazer isso um pouquinho, ou tentou organizar isso, durante a pandemia. Mas nesse mês que a gente ficou fora de combate, a gente procurou ir por outros caminhos, né? E inclusive com doações a cineastas. O próprio Derlan, que é em Canoas, foi, como vários cinemas e cineastas de Canoas, foi duramente atingido, né? Ele que iniciou em outubro passado a primeira edição do Festival de Cinema de Canoas, agora em novembro confirmou a realização da segunda etapa, para manter uma tradição desse festival. Mas é aquela coisa, a gente está baratinado ainda, né? A gente está bem desnorteado e aos poucos, inclusive graças à consecução desse festival específico, a gente está botando as coisas nos eixos, né? Agora, nesse sábado, na premiação, eu não vou estar presente em Porto Alegre, eu vou estar ainda em Gramado para ver a premiação, mas o Clube de Cinema terá uma sessão graças a um convênio muito especial com o Instituto Goethe, né? Eles têm uma sala multiuso de alta qualidade e nós vamos ver Undine, no sábado às 10 horas, a obra de fantasia do Petzold, do Christian Petzold, desculpa, né? E que é fundamental para a nossa visão de mundo, em que a gente alterna filme de terror, filme de fantasia, drama, blockbuster, filme experimental. Essa é a nossa ideia de que cinema, o melhor filme é sempre o próximo, né? Esse é o espírito do nosso clube. Eu quero fazer uma pergunta assim, que hoje é uma conversa mais tranquila, assim, mas da onde que veio essa sua paixão pelo cinema? Dos meus pais, basicamente, né? Eles, desde criança, adolescência e casar, eles tinham um hábito muito tranquilo de ver filme toda semana, né? Eles saíam do trabalho,
ali mesmo no centro de Porto Alegre, isso eu estou falando da década de 50. Fazia um lanche numa confeitaria, né, da época dos irmãos Medeiros, era a confeitaria Medeiros, enfim. E era chamado aquela descida da Rua General Câmara, exatamente Largo dos Medeiros, por causa da tal confeitaria, que não existe mais. E dali eles iam para os vários cinemas que tinha ali no centro. Na base do vamos ver esse filme? Vamos. Sem maior articulação. Mas eles me passaram essa paixão de que o filme se realiza no cinema, na relação da projeção, inclusive do som, com o espectador. E é aquela história, uma troca de energia, a passagem da emoção. Eu gosto desse mantra. Me irrita, mas não me entedia. Né? Jamais não me dê emoção. Eu prefiro que tu, como cineasta, tente alguma coisa, eventualmente erre, me irrite com essa frustração, dizer, puxa, que pena, né? Mas ainda assim isso é uma emoção. O pior são filmes excessivamente formulaicos e previsíveis que não passam emoção nenhuma, que é o tédio. Eu acho que o tédio é a morte da arte. Então, há uma continuidade entre o amor que meus pais me deram ao cinema e o meu amor que eu tento passar sempre para o associado do clube. Pra gente ir finalizando já aqui, eu quero agradecer também o seu tempo que o senhor disponibilizou aqui para conversar com a gente no Podcast On. E eu queria que o senhor deixasse um convite para as pessoas irem também fazer uma visita lá no Cineclube, participarem das sessões ali também, das reuniões que fazem lá também, diretamente para a câmera. Pessoal, eu sou o atual presidente da gestão do Clube de Cinema, uma gestão que se encerrará daqui a 2 anos, em abril de 2026, e eu me sinto seguro em convidar vocês todos a participar das redes sociais do clube. É só procurar Clube de Cinema de Porto Alegre ou CCPA 1948, é o ano de fundação do clube, para estar ao par das várias sessões que o clube oferece. Nós temos uma anuidade de R$ 190, nós temos grupos de WhatsApp, enfim, e a gente tenta se comunicar o melhor possível com uma comunidade, não só porto-alegrense, mas verdadeiramente rio-grandense, dos cinéfilos. E pode ter certeza, sempre que houver um sábado e uma manhã desse sábado, algum filme em alguma sala estará tendo uma sessão do Clube de Cinema de Porto Alegre. Então vocês são convidados para conhecer, é falar comigo, Paulo Casanova, ou o Carlos Eduardo Lerch, que é o nosso diretor de programação. Exatamente pelas redes sociais a gente faz o convite e a gente espera com vocês com certeza. O que importa é o amor ao cinema. Show de bola. Então tá, até ano que vem também. A gente espera conversar com o senhor aqui de novo ano que vem. No Eu próximo tentarei festival. ficar acordado na maior parte do tempo, porque a gente tem o tal a tradição, né, do lounge do Serra Azul. Depois de tudo, a gente vai ver a conversa, né, que eu digo assim, muito do festival é a conversa entre as pessoas, os cinéfilos, os diretores e assim por diante. E às vezes a gente extrapola na conversa e vai acordar com poucas horas de sono, né? Mas enquanto eu não dormir numa sessão de cinema, a coisa tá salva. Tá perfeito, então. Que aí eu vou passar vergonha. Muito obrigado, então. Fechou. Tá bom? Obrigadão. Tchau. E ficamos por aqui com o Revista Fevale Podcast On especial Festival de Cinema de Gramado. E conversamos com o Paulo Casanova, crítico e pesquisador de cinema. A produção deste podcast é dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é das minhas colegas Júlia Klein, Lana Maldaner e eu, Jackson Batista, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.